Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caríssimos irmãos e minhas irmãs, nós estamos acompanhando ao longo dessa semana a leitura da carta de São Tiago, e hoje de maneira muito a nos formar, principalmente no trato com as pessoas, para que não possamos de maneira alguma tratar, principalmente no ambiente religioso, mas além do ambiente religioso, na sociedade, para que todo quanto é tipo de discriminação, de preferências que nós temos tantas vezes que damos às pessoas, tendo em vista para nós recebermos alguma recompensa, São Tiago hoje nos orienta que aquele que é realmente um cristão, aquele que realmente se encontrou com Cristo, não faz essa discriminação. Trata todos, claro, sabendo da particularidade, mas trata todos de maneira, principalmente, a dar os frutos do Evangelho, o bom acolhimento, independentemente da classe social, das opções que a pessoa realizou. Claro, sabendo que em muitas realidades nós precisamos corrigir, mas essa aproximação. E principalmente quando São Tiago direciona aqui a sua palavra, sejam leigos, ministros ordenados, consagrados, para nós tomarmos muito cuidado, para nós não nos vendermos e vendermos o Evangelho. Tantos que talvez por possuir uma classe economicamente talvez favorável, tenta às vezes comprar o Evangelho e comprar aqueles que são pregadores do Evangelho também, não é? Favorecer e assim por diante. E tantas vezes nós nos iludimos. Então São Tiago hoje ele pede de nós essa postura de amor para com todos, principalmente nesse ambiente cristão, não é? Então o cuidado que nós devemos ter aí, não somente nós, padres, consagrados, mas vocês também, que estão aí nas comunidades, nas paróquias. Se chega alguém talvez um pouco, maltratado da vida, sem tão uma boa aparência, será que nós também tratamos bem? Nós acolhemos, nós escutamos? Ou nós queremos estar com aqueles que são belos, que aparentemente estão bem resolvidos? Então, cuidado nós devemos ter. Aqueles que aparentemente nós recusaríamos, quem sabe são esses que estão mais necessitados do Evangelho, necessitados da nossa presença, da nossa aproximação. O Papa Francisco tem nos dito muito isso, que não somente nós damos esmola a alguém, mas quando nós assim o realizamos, nós devemos perguntar: qual o seu nome? De onde você é? Mostrar empatia, aproximação, porque era assim que Cristo realizava. E hoje no Evangelho, nós acompanhamos Jesus Cristo que sai de Jerusalém, o lugar do poder religioso, distancia com os seus discípulos
e vai com ele até Cesareia de Filipe. E neste caminho, Jesus faz uma pergunta necessária. Não porque Jesus Cristo quisesse saber da sua fama, da sua popularidade, ao contrário. Jesus Cristo precisava ter clareza de que se as pessoas estavam entendendo bem quem Ele era. Tantos milagres, tantos sinais nosso Senhor Jesus Cristo já tinha realizado. Por isso que Ele pergunta aos discípulos que o acompanham: o que dizem os homens que eu sou? E é duro, ou melhor, é dura a resposta que os discípulos dão a Jesus. Porque Jesus Cristo ainda, apesar de serem pessoas maravilhosas, que tinham a sua importância, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Jesus Cristo é comparado a Elias, a João Batista, a um dos profetas, mas ainda não reconhecem Jesus Cristo como o Messias, o Filho de Deus, o enviado do Pai. Jesus agora pergunta aos discípulos: e vocês? Quem dizem, ou que dizem que eu sou? E essa pergunta Jesus Cristo faz a cada um de nós nessa tarde. E a nossa resposta, meus irmãos e minhas irmãs, não deve estar baseada somente naquilo que nós estudamos, mas numa experiência verdadeira. Se hoje alguém chegasse e perguntasse a você: quem é Jesus? O que você responderia? Pedro, naquela hora, inspiradíssimo pelo Espírito Santo, ele respondeu corretamente: tu és o Messias, o Filho de Deus. E Jesus Cristo poderia parar nessa resposta de Pedro e se considerar satisfeito, mas ele não fez. E ele ainda proibiu Pedro e os discípulos de divulgarem. Por quê? Porque era uma resposta, meus irmãos e minhas irmãs, que ainda faltava todo o sentido do messianismo de Cristo. Por isso que Jesus Cristo afastou os discípulos de Jerusalém. E muitas vezes, para nós respondermos quem é Jesus na nossa vida, nós também deveremos, por muitas vezes, nos afastarmos de situações, de pessoas que não nos ajudam a responder realmente quem é Jesus Cristo. Pedro não deu a resposta ainda correta, por isso que Jesus proibiu. Assim que Pedro respondeu, Jesus Cristo começa a falar do Messias sofredor. E nesta hora Pedro repreende nosso Senhor Jesus Cristo, porque a ideia de Messias que tanto Pedro quanto os discípulos e muitos de nós ainda temos a respeito do Senhor, é um Cristo que resolverá todos os nossos problemas. É o Messias que na concepção do povo judeu tinha, que viria para libertá-los do poder romano, que seria uma pessoa de alta opulência, distante do povo, principalmente o mais simples. E Jesus diz: não, essa não é a ideia verdadeira do Messias. Vocês precisam agora compreender. E interessante que quando Jesus Cristo fala do Messias sofredor, o Evangelho nos dá um detalhe que nós não podemos de maneira alguma desmerecê-lo. Ele dizia isto abertamente. Jesus não queria esconder agora quem realmente ele era. Eu sou sim o Messias, Pedro, mas eu sou o Messias pobre. O Messias onde o meu reinado não é aqui nessa terra. Está muito mais além. Agora isso aqui vocês podem anunciar quem eu sou. E foi dura essa repreensão que Pedro recebeu, e no original grego, a palavra que Jesus Cristo utilizou para repreender Pedro foi de um profundo amor. Vai para trás de mim. Você quis tomar a minha frente, você quis ocupar o meu lugar. Mas o seu lugar, Pedro, não é estando à frente de mim, mas é seguindo-me. Vai para trás de mim. Que nós hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós possamos também mais uma vez escutar o Senhor também dizendo com muito amor para cada um de nós, nos repreendendo: ei, para trás, siga-me. As concepções que talvez você tem de Deus, de Jesus Cristo, nós somos chamados a nos afastar e perceber qual é a verdade de tudo isso. Será que o Messias que eu estou buscando, será que realmente é Jesus Cristo? Ou estou com aparências de quem é Jesus? Naqueles momentos de sofrimento, de cruz, quantas vezes eu quero um Cristo que resolva meus problemas fáceis?
onde eu não aceito sofrer com, estar com. E para eu encerrar, Jesus Cristo também, Ele deixou para nós, meus irmãos, uma palavra que nós devemos meditá-la ao longo do nosso dia. Ele, voltando para Pedro, disse: vai para longe de mim, Satanás, para trás de mim. Tu não pensas como os homens, como Deus, e sim como os homens. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. E essa é a realidade que tantas vezes tem entrado, meus irmãos e minhas irmãs, nas nossas igrejas e nas nossas vidas. Pensarmos como os homens e desejarmos que esses pensamentos possam também estar presentes na igreja. O mundo nos apresenta determinadas situações onde tantas vezes nós não queremos contrariar o mundo e queremos que essas realidades estejam na nossa igreja. Hoje o matrimônio tem que ser assim e assim. Aí a igreja diz: o matrimônio tem que ser entre um homem e uma mulher. Não, mas vamos pensar como os homens. Não, a igreja diz: o casamento na igreja católica é entre um homem e uma mulher. Mas, Senhor, vamos trazer o pensamento dos homens para a igreja. Alguns falam e nós devemos pegar aquele pensamento de poucos e querer transferir para a igreja. Vamos acabar com o celibato do padre. É melhor que os padres se casam. Não, isso é pensamento dos homens, não é pensamento de Deus. E assim por diante, meus irmãos. Tantas vezes nós concordamos e queremos os pensamentos dos homens aqui, onde nós devemos configurar a nossa vida e a nossa mentalidade de acordo com os pensamentos de Deus. No seu matrimônio, na minha vida sacerdotal e assim por diante, pensarmos, voltarmos a nossa vida de acordo com o que ensina a doutrina cristã. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, desejarmos viver como Paulo. Viver para mim é Cristo. Que tenhamos os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos e a conduta de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque senão vai ser duro o Senhor ter que repreender cada um de nós. Afasta-te de mim. Nesse tempo que nós estamos aqui nesta terra, meus irmãos e minhas irmãs, com muita seriedade, é tempo de nós pensarmos como Deus, de querermos uma vida com Ele e queremos realmente viver um cristianismo correto. E vós, quem dizeis que eu sou?